Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da Rede Luna. Hoje a nossa convidada é a Camila Tomasi, ela é fundadora do Mulheres do Mercado, um grupo que fomenta network entre mulheres do mercado financeiro. Seja bem-vinda, Camila, obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, o seu canal é bárbaro, já começo fazendo um elogio, recomendando Mulheres do Mercado no Instagram. Vou te fazer aquela primeira pergunta clássica da Rede Luna, que normalmente é a mais difícil porque a gente não está muito acostumado, mas me fala de você. Quem é a Camila? Origem, educação, família? Me conta um pouquinho de Camila. Conto. Então tá, vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 35 anos, tenho mais 3 irmãos, sou publicitária e jornalista, curiosa, comunicativa. Vim para São Paulo 11 anos atrás, depois de me formar em publicidade e jornalismo, fazer pós-graduação e me posicionar no mercado de trabalho aqui, porque quem trabalha com comunicação tá fora de Rio e São Paulo é muito mais complicado. Então vim buscar aqui mais oportunidades. Acabei ficando, a gente acha que São Paulo, quando te ganha, São Paulo me ganhou, né? E aqui eu trabalhei já em 5 empresas desde que eu cheguei, hoje trabalho no RAP e em paralelo cuido desse projeto do Mulheres do Mercado. Ah, muito bom. Me conta então, conta para a turma que está assistindo o que é o Mulheres do Mercado e qual foi. Ele já existe aí desde 2017, né? Se eu não me engano. Qual foi a tua motivação para criá-lo e como vem sendo a trajetória? Onde que mudou rumo? Como é que tá? Mulheres do Mercado é um grupo de networking entre mulheres do mercado financeiro. Ele foi fundado em 2017. Na época eu trabalhava com o mercado financeiro na Intralinks, que é uma empresa que atende grandes bancos de investimento, grandes escritórios de advocacia. E o que eu via é que no meu dia a dia, 90% dos meus clientes eram homens. Nesse meu dia a dia. Aí, quando eu encontrava essas mulheres, a gente falava, nossa, são tão poucas, né? Poxa, que legal ver uma mulher num banco de investimento, trabalhando com isso. E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de criar um grupo para unir essas mulheres, já que eram tão poucas, trabalhando com isso. Essa ideia a gente teve eu com a Carolina Ragazzi e a Carol Hashman, a Carolina Ragazzi do Goldman Sachs, a Carol Hashman hoje está em Londres. E a gente começou pequenininho, começamos nós 3, depois fomos para 6, fomos aumentando esse grupo, trazendo mulheres de escritórios de advocacia que trabalhavam com o mercado financeiro e de bancos de investimentos. Em São Paulo, esse grupo hoje tem 22 mulheres, no Rio de Janeiro nós temos 17 e em BH nós temos 15. Então a gente expandiu, a ideia era fazer sempre encontros mensais. Nesses encontros a gente fazia trocas de experiências, trazia pessoas para falar para a gente, trazia temas, como lidar com filhos no mercado de trabalho, mulheres em cargo de liderança, então a gente trazia uma mulher inspiradora para falar com a gente, sempre fazendo esses jantares mensais para estimular essa troca, né? Porque o que a gente viu é que os homens fazem muito networking e as mulheres saíam de casa e do trabalho e iam direto para casa. Porque tem os filhos, porque tem a vida de casa, então você acaba perdendo esse barzinho, essa coisa que fica no fim do dia, e aí sai muito negócio, né? Então a gente falou assim, a gente precisa criar essa rede de networking para a gente também fazer negócios juntas, para a gente também se ajudar. E daí nasceu Mulheres do Mercado. Bárbaro, bárbaro. E eu tenho conversado com muitas mulheres aqui na Rede Luna e um dos pontos em comum que todas elas, independente da área onde elas atuam, todas elas trazem é a importância desses grupos de mulheres, de grupos de mentoria, do próprio network, do diálogo entre mulheres para debater, enfim, problemas em comum, e várias acabam descobrindo convergências, né? Queria te perguntar, nesses anos de Mulheres do Mercado, você tem uma história que transformou uma dessas mulheres que você pode comentar com a gente? Algum exemplo, assim, que você se lembre? Nós temos várias histórias, assim, no próprio grupo, assim, e eu acho legal que a gente se ajuda em vários sentidos. Por exemplo, uma mulher, quando está num banco de investimento, você vai vender uma rede de supermercados, você pode avisar a sua colega do banco concorrente para ela se posicionar do lado do comprador. Os homens fazem isso. As mulheres não estavam fazendo, porque se você não se encontra, você não conversa, você não fala de trabalho, você perde essas oportunidades. Então a gente começou a falar de trabalho, começou a se ajudar nessa questão. No escritório de advocacia, às vezes você tem um cliente que você atende ele
em todas as frentes, mas em uma frente você está conflitada. Você indica para o escritório concorrente de uma colega sua, sabendo que essa colega não vai te roubar esse cliente, sabendo que ela vai atender só naquele seu caso de conflito. E eu acho que isso no nosso grupo se estendeu para todas as áreas. Hoje no nosso grupo a gente indica uma babá de confiança, a gente indica um projeto, a gente ajuda uma pessoa que quer contratar uma estagiária mulher. Então a gente se ajuda em todos os âmbitos da vida, vai muito além dessa questão de trabalho. A gente fala que a gente já conseguiu mudar muitas vidas por causa do projeto e por causa do tanto que a gente se ajuda. E o Instagram vem como uma forma da gente tentar ajudar outras mulheres, porque a gente não pode crescer tanto esse grupo para a gente não perder essa intimidade. Então, através do Instagram, a gente tenta levar esse projeto e um pouco do que a gente faz para outras mulheres. Bárbaro, bárbaro. Bom, então com esse conhecimento todo, essas conversas todas com mulheres do mercado, queria entrar na pauta aqui do investidor brasileiro, né? Eu estava vendo um dado que de 2019 para 2020, o volume de pessoas, de investidores na B3, na Bolsa, dobrou no ano de pandemia. A gente está com mais de 3 milhões de investidores, né? Você tem alguns dados que mostrem a investidora brasileira, assim, desses 3,17 milhões de investidores, quantos são mulheres e se existe um perfil característico padrão da mulher investidora brasileira? Ano passado, no final do ano passado, a B3 divulgou um relatório que mostra que desse número, quase 850 mil são mulheres atuantes na Bolsa investindo, que dá quase 26% do percentual de investidores na Bolsa. Tem gente que olha isso como, nossa, mas os homens ainda são muito mais. Só que eu gosto de olhar isso de uma forma diferente. Eu gosto de olhar o copo meio cheio e dizer que a gente está crescendo e que a gente está aumentando esse número e podemos aumentar mais. Teve uma entrevista que eu vi ano passado da Rebeca Nevares, que é sócia da Monte Bravo, maior escritório de investimentos da XP, e ela atende muitas mulheres lá, e ela falou um pouco desse perfil, que eu achei muito legal, que ela falou que a mulher ela é mais conservadora, então antes de investir numa empresa, ela estuda melhor o perfil dessa empresa, ela deixa os investimentos mais a longo prazo, não fica trocando toda hora, analisa um pouco mais antes de investir, então tem esse perfil mais conservador e mais longo prazo, de correr menos risco e fazer as coisas de uma forma mais estruturada. Camila, educação financeira no Brasil. A gente deve ter aí um cenário bem ruim, bem negativo, né? Se a gente parte da premissa que só no ranking do PISA, de educação tradicional, a gente já está lá embaixo, imagina a educação financeira. Me conta o que você sabe disso. Eu vi um estudo que saiu do C6 no começo do ano passado, que fala que apenas 21% das pessoas recebem educação financeira até os 12 anos de idade. E desses 21%, 46% diz ter recebido isso dos pais. Esse dado é super interessante porque a Ana Rosa, da ABFIM, comentou que esse número está completamente desequilibrado e que os pais devem começar a falar com os filhos sobre educação financeira a partir dos 2 anos de idade, porque isso forma muito a criança entre os 2 e os 10 anos de idade. Cedo, né? Mas é super importante. Outra pesquisa super interessante que saiu no final do ano passado é uma do Unibanco com o Datafolha, que fala um pouco da relação do brasileiro com o dinheiro, essa questão mais emocional. E fala que 46% dos brasileiros preferem não olhar para essa questão financeira, porque acha que está fazendo alguma coisa errada. É muito, né? É muito. E 97% dizem ter dificuldade com essa questão financeira. Então, a gente está num mundo hoje onde a internet chega a todo lugar, nunca se falou tanto sobre educação financeira, tantos educadores financeiros, professores, aulas, tanto acesso, e as pessoas têm dificuldade de olhar para isso, têm um medo, um preconceito de encarar essa questão financeira, né? Então, dá para ver que precisa ser feito todo um trabalho em cima disso, porque mesmo tendo todo esse acesso, ainda existe toda essa dificuldade. Essa pesquisa é extremamente interessante, vale ler ela inteira. Vou passar o link para você depois, porque é muito bacana. E né, para a gente quebrar esse tabu, né, da relação do brasileiro com o dinheiro, eu vejo algumas marcas, a XP, claro, não dá para deixar de citar a XP Educação, né? A Isa Matar deu uma entrevista aqui para a gente, ela é head da XP Educação. A XP absorveu como missão a questão da educação financeira básica mesmo, para, né, na largada. E aí eu queria te pedir, você que é super conectada aí com a turma do mercado financeiro,
para elencar aqui 3 dicas de pessoas ou de influenciadores que falam de educação financeira numa linguagem palatável, numa linguagem simples. Indica para a turma da Rede Luna, Camila? Indico. Não posso deixar de indicar a Ana Laura, que é a Explica Ana, né? Já muito famosa, grande amiga minha. A Ana tem um domínio impressionante de mercado financeiro, dos termos, ensina de uma forma extremamente didática. Adoro o trabalho dela. Eu gosto também muito do Instagram, que é o Invista Como Uma Garota. Eu acho que elas falam de uma forma mais leve, mais tranquila, bem explicativa sobre o mercado financeiro. Gosto muito. E vou aproveitar para indicar um homem também, para a gente fazer aqui um meio a meio, que é o Dado Mengi, fala Dado Mengi, mas escreve Dado Mengi. O Dado é um super especialista em mercado financeiro e ele ministra cursos incríveis sobre isso. Um curso que é sobre organização financeira, já que os brasileiros têm tanta dificuldade de olhar para isso, né? Como você se organizar. E outro também ensinando a investir. Ele é extremamente didático e os cursos dele são sensacionais. Muito bom, obrigada. Camila, vamos falar de mercado de trabalho como um todo, né? A pandemia escancarou, acentuou ainda mais esse abismo que existe entre participação feminina, né, no mercado. Tem dados do IPEA recentes que mostram que a participação feminina brasileira no mercado de trabalho hoje em dia está como há 30 anos atrás, a gente regrediu. Queria te perguntar, assim, qual que você acha que é o grande desafio das mulheres no mercado? Isso tem vários fatores, né? Mas a pandemia prejudicou muitas mulheres no acúmulo de tarefas, né? Você acumulando o seu trabalho com as tarefas de casa, mais filhos, você vê mulheres extremamente sobrecarregadas. Outro ponto que eu acho que pesou muito foi o home office, ele perdeu um pouco esse limite do ambiente familiar com o ambiente de trabalho. Então, você estando em casa, você trabalhando o tempo inteiro, você perde um pouco essa noção. Quando você vê, você está emendando um call no outro sem nem respirar. Quando você vê, são 8 horas da noite, você está em casa, mas você está trabalhando. Eu acho que essa questão do limite se perdeu um pouco. Sem falar que eu acho que é bem importante citar também a questão das mulheres negras, né? Que além de todo esse prejuízo, ainda tem a violência que elas sofrem em relação à discriminação e tudo mais. E tem aquela coisa que é o viés inconsciente da sociedade, né? Assim, a mulher vai cuidar dos filhos, né? Como é que ela vai... Ela tem mais pratinhos aí nesse sentido de conciliar a carreira com maternidade, com o cuidar, né, que é muito mais característico da mulher do que do homem, né? Então, quando vem uma pandemia dessas, às vezes alguém tem que abrir mão de alguma coisa dentro de casa. Pesa para a mulher, né? E falando de mulheres, então, em cargos de liderança, no topo, né? O Fórum Econômico Mundial mostrou outro dia também que apenas 19% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. Onde está o problema, assim? A mulher... aonde está? Claro, a gente entende que tem questões da própria mulher, características dela, eu queria que você divagasse aqui, e tem questões sociais também, né? Como é que você enxerga esse cenário? O que a gente vê é que é mais difícil para a mulher chegar lá, né? Chegar lá por todas essas outras questões, porque a mulher, quando tem filho, tem pausas na carreira, porque a mulher acumula tarefas, e o homem, enquanto isso, está focado na carreira. Então, enquanto a mulher está resolvendo várias outras questões e focando na carreira, o homem está só focado na carreira. Então, isso faz com que ele dispare na frente, sem contar que as empresas, ainda muitas têm essa questão de, vou subir um homem, vou contratar um homem, porque um homem não vai ter filho, não vai ter essa pausa. Coisas que a gente está tentando quebrar hoje em dia, né? Eu acho que o que mais importante é a gente também ter essas mulheres em cargo de liderança puxando outras mulheres e fazendo isso de se disseminar dentro das empresas. Porque eu acho que as empresas que ainda não estão olhando para isso e não estão enxergando o quanto essa diversidade é positiva para o negócio, vão acabar também ficando para trás, porque o que a gente vê hoje é uma cobrança, inclusive, dos próprios clientes, dos próprios contratantes, de ver diversidade no time, de ver diversidade no board, e quem não partir para esse caminho vai acabar, inclusive, perdendo o negócio e perdendo espaço. Ninguém quer isso, né? O ESG tá aí, né? Exatamente. ESG, não tem como correr mais não, né?
das empresas. A gente está falando aqui do mercado corporativo, tem os problemas todos que, né, de falta de equidade de gênero, principalmente no topo. O que são medidas que as empresas deveriam começar a tomar ontem, assim, para reequilibrar? Eu acho que talvez fazer políticas mais sérias e não políticas só para inglês ver, como dizem, sabe? Fazer um comitê de equidade, levar isso a sério, valorizar a maternidade dentro da empresa, ter líderes femininas como exemplo e levar essa questão de comitê de gênero e tudo a sério, chamar outras pessoas, porque não adianta você ter um comitê onde você tem a parte LGBT, você tem a parte de gênero, mas as pessoas não participam. Quando você engaja a empresa inteira e todo mundo vê a importância daquilo, começa a fazer sentido para todo mundo. E isso vai sendo feito de uma forma mais sutil, mais delicada, com mais engajamento e não de uma forma imposta. Eu acho que isso tende a dar mais certo, faz mais sucesso. Eu entendo também que é top-down, né? Se os líderes, quem toma a decisão nas empresas realmente não tiver sensibilizado, não faz acontecer, né? Porque fala assim, mudança de cultura numa empresa grande é tão difícil, vai demorar não sei quantos anos. Exato. Cara, mas você vai cria um conselho e anuncia e comunica, né? Não vejo uma dificuldade assim tão grande, né? Eu acho o que é falam muito, e o que falam muito é que as empresas mudam quando sentem no bolso, né? Então, quando vem que você está perdendo cliente, porque hoje, quando você vai contratar um escritório de advocacia, eles perguntam como é o seu board, quantas mulheres você tem como sócias. Então, os clientes querem saber, entendeu? Então, as empresas já estão sentindo isso no bolso. Então, isso está sendo levado a sério. Muitas empresas ainda fazem isso como marketing. Mas quando você começa a fazer isso de forma séria e vê o quanto isso pode mudar a sua empresa, você valoriza a maternidade, você valoriza líderes mulheres, começa a criar essa política toda, você sente o quanto esse ambiente mais igual é saudável, favorável para a empresa. Bárbaro. Mas assim, outro dia também eu estava lendo e conversando com umas mulheres. Existe também muitas mulheres não tem uma relação muito simples com a questão de liderar ou de assumir cargos de liderança. Tem um pouco do síndrome de impostor aí. Como é que a mulherada, o que é comum aí entre as mulheres? A mulher tem síndrome de impostor, acho que desde o começo, né? Eu acompanho um outro projeto no Instagram que chama Elas no Mercado Financeiro, que é de meninas que estão na faculdades de administração, e elas estão incentivando outras mulheres a virem para o mercado financeiro já no começo. Porque o que elas dizem? Olha só, as meninas de 19, 20 anos falando que as meninas da classe falam, não vou entrar em mercado financeiro porque é muito masculino, porque eu não vou ter oportunidade, não vou dar conta. Então, elas criaram esse grupo entre faculdades para já conseguirem trazer mais mulheres para o mercado financeiro já no começo. Então, você vê que desde ali já começa a síndrome da impostora, que eu acho que acompanha a gente ao longo da vida toda. A gente está sempre se colocando na parede, falando, mas será que eu mereço? Mas será que eu vou dar conta? Eu acho que isso acompanha demais as mulheres, né? Acho que você tem, é impressionante. E a gente só consegue enxergar quando a gente vê a outra falando, né? Quando a gente está falando, a gente realmente entende que a gente não é merecedora daquilo. Agora, quando a gente vê uma amiga maravilhosa, tendo uma oportunidade, falando, eu acho que eu não vou dar conta, que você se fala, não, como é que você está falando isso, né? E daí você se vê na outra também, né? Então, a gente tem que se ajudar e quebrar uma síndrome de impostora da outra, porque a gente realmente tem isso atrapalha demais a carreira da mulher. Olha lá, a missão do Mulheres no Mercado. Exato. E de 2017 até 2021, que é onde a gente está hoje, o que você viu de evolução, né, nesse aspecto das mulheres? Você acha que a gente está ganhando mais confiança, que esse tipo de coisa está... Fiquei agora, né, na dúvida quando você fala que meninas de 19 anos
Como é que você... Se questionam, né? Mas eu sinto que a nossa pauta está ganhando mais relevância e a nossa voz, nesse sentido, está ganhando mais relevância. A gente falar sobre isso, a gente se aproximar e a gente se ajudar. A gente vê que mulheres que acompanham esses movimentos e que se juntam nesses grupos vêm com uma outra mentalidade. Porque tem muito essa questão de mulheres também competirem entre si, né? Sim. Mas as mulheres que vêm para esses grupos, inclusive para o nosso, posso te falar, você enxerga como uma coisa de se doar, de se trocar, de você chegar um pouco sem máscara, mais desarmada, entendeu? Então, esses movimentos todos ajudam a gente nisso, a se desarmar e a se ajudar mais, a nossa voz ser ouvida, a nossa pauta ser considerada. E eu vejo um crescimento, eu sei que é lento, mas eu acredito nele. Legal. E me lista aí 3 características padrão que você consegue tirar de mulheres realizadas, ou mulheres de sucesso, que você considera mulheres admiráveis, assim, que transformam seus ambientes, que fazem acontecer. Você consegue me dar 2 ou 3 características que são comuns nessas mulheres? Essas mulheres são mulheres que estão na mídia e são mulheres que também não estão na mídia, né? Legal lembrar disso. O nosso grupo é cheio de mulheres, assim, maravilhosas. E é importante lembrar também que mesmo essas mulheres que de fora são vistas como muito fortes e muito poderosas, todas têm também uma dor. Ninguém é mulher maravilha. Só que 2 características que eu posso falar que eu vejo muito em comum é que são mulheres generosas, que não tem medo de dividir o que sabem, não tem medo de ajudar o próximo, de levantar alguém com medo de perder espaço. Então, muita generosidade em ensinar o que sabe, em trazer outras pessoas, isso é incrível. E também a questão de ser focada, de não desistir, porque assim, ninguém chegou lá fácil, entendeu? Todo mundo teve muitos tropeços, teve gente que fechou uma empresa, abriu outra, foi mandada embora de um emprego e refez a carreira. Então eu vejo que são mulheres que correm atrás dos seus sonhos, entendeu? Porque a gente vai tropeçar muitas vezes, a gente só não pode desistir. Eu queria agregar um elemento que eu tenho visto também nessas mulheres incríveis e admiráveis, que é a capacidade de expor seus problemas, seus defeitos, vamos dizer assim, né? A vulnerabilidade. Deixar isso aparecer. A gente é ser humano, como você disse, não, né? Não, elas abandonam aquela necessidade de ter a capa da Mulher Maravilha. Não, eu tenho problemas. A Irina Bulara, que é do Renova, estava contando aqui outro dia, eu choro mesmo, eu choro. E aí eu sei que tem gente que vai dizer, é aquela descontrolada lá, mas gente, sou eu choro. E aí? Numa reunião, ela se emociona. Então, é legal também essa questão, né, de alcançar essa autoconfiança de falar, não, eu tenho aqui alguns problemas e não tem problema com isso, não sou perfeita. Né? Porque a gente isso aproxima, entendeu? Quando você se desarma e fala das suas fraquezas, também isso aproxima, porque a outra pessoa vê, poxa, tá vendo? Eu também me sinto assim. E eu achei muito engraçado, porque agora, durante a pandemia, a empresa que eu trabalhava acabou fechando, muitas pessoas foram demitidas, eu acabei perdendo o meu emprego durante a pandemia. No início da pandemia, no ano passado, me recoloquei 2 meses depois e eu gravei um vídeo falando para o canal sobre essa fase, sobre como foi perder o emprego durante a pandemia e me recolocar. E várias pessoas... E contei um pouco de quanto eu fiquei ansiosa, do quanto eu fiquei nervosa, do quanto eu chorei nesse período, quanto foi difícil para mim lidar com isso, porque a gente estava num mercado que a gente olhava para frente e não via muitas perspectivas. As empresas estavam demitindo e não contratando. E o que eu recebi de feedback foi muito legal, que as meninas falaram, cara, que legal que você falou, né? O que você contou isso, que você ficou mal. Nossa, eu super me inspirei, eu também me senti assim. E eu entendi isso também, essa questão do acolhimento, de você expor uma vulnerabilidade, você se aproxima das pessoas, porque todo mundo tem, né? Os seus... todo mundo tem. Camila, quero te fazer uma pergunta sobre feminismo. Uma vez você falou, no Mulheres do Mercado mesmo, você fez uma pesquisa, né, com as suas seguidoras, para entender o que elas entendiam por feminismo, né? E você acabou, na análise dos resultados, identificando que feminismo não é um bichinho que come criança, né? Me conta mais. Eu acho que essa questão começa porque as pessoas já subentendem que o feminismo é o contrário do machismo. E não é, né? O machismo, ele coloca o homem como superior à mulher.
E o feminismo coloca ambos como iguais, é bem diferente, né? Então, é completamente diferente. O feminismo, ele é um movimento social, ideológico e político extremamente importante, que começou a ser falado na Revolução Francesa, mas realmente começou a fazer sentido na época da Revolução Industrial, no século XIX, quando as mulheres foram para as fábricas trabalhar. Então, é um conceito que vem sendo formado e que busca a igualdade entre homens e mulheres. E como as pessoas têm essa questão do machismo, quando se fala em feminismo, muita gente já linka como se fosse o contrário. Mas eu tenho certeza que se as pessoas forem mais a fundo e estudarem o feminismo, vão se deparar com um conceito extremamente incrível e importante. Não é à toa que hoje temos muitas mulheres e homens feministas, né? É, verdade, verdade. Me dá dicas aqui, livro ou série, ou alguma mulher que te inspirou recentemente, alguma literatura que você teve acesso e te marcou. Olha, a minha maior inspiração recente, que inclusive me emocionou muito, que é uma coisa que eu assisti e reassisti, foi o discurso da Kamala Harris na posse do Joe Biden, que eu achei extremamente forte, extremamente impactante, onde ela fala que ela pode ser a primeira mulher nesse cargo, mas que ela não vai ser a última. E que ela tem certeza que em casa tem muitas garotinhas assistindo a isso e que essas garotinhas vão ver que esse é um país de possibilidades. Então, esse é o discurso assim que mais me marcou. E que mais me inspirou nos últimos tempos. A Kamala é uma grande inspiração para nós todas, né? A gente tá louca para começar a ver ela atuando, Atuando, né? muito. Pessoal, acabou nosso tempo. Camila, super obrigada pela conversa, pelos dados, pelo conhecimento, pela informação. Estamos juntas. Obrigada a você. Mulheres do mercado, pessoal, sigam. Espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima semana.